Senhores participantes, boa noite. Meu nome é Fernanda, eu sou promotora de justiça aqui em Laguna. Nós temos 3 promotores e eu sou a promotora que atua na área ambiental. Não sou exclusiva desta área, também atuo na área criminal, mas na área ambiental eu sou a única promotora aqui da comarca. Primeiramente eu quero parabenizar a Associação de Moradores do Mar Grosso pela iniciativa. É uma iniciativa muito importante, uma iniciativa que demonstra como são importantes essas associações de moradores. Que bom seria se toda associação de moradores fosse atuante, soubesse do poder que essas associações têm. São entidades que podem entrar com ações civis públicas, ou seja, entidades que têm o mesmo poder que tem o Ministério Público, para efeitos da busca de direitos na justiça. São entidades que representam os interesses de uma comunidade e que, em muitos casos, vêm procurando o Ministério Público, vêm apresentando representações, muitas delas muito bem instruídas, e que têm servido de base para o Ministério Público entrar com diversas ações, ou entrar também com audiências perante o município. Então, realmente parabenizo, porque é uma iniciativa louvável e espero que outros fóruns também possam ser feitos na cidade, tentando angariar interessados no tema. Apesar de ser poucos, são pessoas interessadas e nós temos que começar realmente em trabalho de formiguinha, para que, quem sabe, daqui a um tempo nós possamos ter mais pessoas participando, daqui de fóruns como esse, participando de sessões de Câmara de Vereadores, enfim, tendo mais participação popular, para que a gente não fique só na reclamação e também sinta o que é ter que agir como ente público. E, dito isso, eu também quero dizer para os senhores que, claro, que a minha análise é mais jurídica, eu vou tentar não falar muito juridiquês, mas a gente acaba, às vezes, pecando. Então, se eu me passar e vocês não sei que tem pessoas de outras áreas aqui, eu vou tentar me conter para falar uma linguagem normal, E dizer para os senhores, quem não sabe, o Ministério Público, ele é uma entidade que está dentro do fórum, mas nós não fazemos parte do Poder Judiciário, O Ministério Público é um ente separado do Poder Judiciário. Muitos até dizem que seria um quarto poder, apesar de não ser efetivamente, porque nós estamos, em tese, ligados ao Poder Executivo, mas não temos obediência ao que diz os governantes, mas dentro da separação dos 3 poderes estaríamos dentro. E o Ministério Público, ele tem uma vocação para o atendimento dos interesses da sociedade, E um desses interesses é o meio ambiente, porque o meio ambiente é o direito que é de todos e não é de nenhum. Então, não tem como nós dizermos que o mar do Mar Grosso pertence a uma determinada pessoa. Ele pertence a todos, inclusive estrangeiros, que venham eventualmente ao local. Então, é um interesse mais difuso que existe o meio ambiente. Ele atinge a todos nós, inclusive aqueles que ainda vão nascer. E o Ministério Público, então, tem atuado nessa seara do meio ambiente porque interessa a todos. E nós temos atuado nessa questão da problemática do esgoto do Mar Grosso. Uma problemática de muitos anos. Eu estou aqui na comarca há 6 anos. E desde o início já tenho me deparado com essa problemática. Já existiam representações antigas na promotoria sobre este caso, mas não existia ainda um inquérito civil. Inclusive, no que tange essa questão do saneamento, antes gostaria de dizer para os senhores que Laguna não é privilegiada no que tange a falta de infraestrutura na área de saneamento. Essa é uma realidade horrível de todo o estado de Santa Catarina. Nós dizemos que vivemos num estado rico, um estado consciente, mas dentre os estados da federação, Santa Catarina é quase um dos últimos em quesito de saneamento básico, infelizmente. E era tão caótica essa situação que o Ministério Público chegou, por mando do nosso Procurador-Geral de Justiça,
a determinar a instauração de um inquérito civil em todos os municípios catarinenses, para que fosse averiguado se estavam sendo feitas ações, ainda que mínimas, para melhorar o quesito do saneamento básico. E foram instaurados em todos os municípios. Inclusive, quando eu cheguei aqui em Laguna, havia esse inquérito em trâmite, que tratava da questão do saneamento básico de todo o município, né? Só que, na época, realmente vendo que a Casan estava fazendo várias obras para a melhoria do saneamento básico, ainda que não contemplando toda a cidade, eu acabei por arquivar esse inquérito civil, entendendo que, no que tange ao macro, a Casan estava fazendo, né? Porque ela, nos últimos anos, efetivamente investiu aqui, apesar de muitos anos antes não ter feito, né? Mas na questão macro foi feita. E só que no que tange alguns aspectos de determinados locais, então foi instaurado um inquérito civil específico do problema do saneamento. E na questão do Mar Grosso, foi então instaurado um inquérito civil. Primeiramente foi instaurado um inquérito civil a respeito do problema da Casan, do esgotamento sanitário da Casan, e depois também foi instaurado um inquérito civil em relação ao escoamento pluvial, que também era precário, né? Na realidade, são duas situações que, em tese, estão separadas, mas estão juntas, né? Então, o esgotamento sanitário é responsabilidade da Casan e o escoamento pluvial é responsabilidade do município. Só que, no final das contas, a poluição na praia é responsabilidade dos dois, né? Então, não tem mais como a gente dizer que, não, isso aqui é só da Casan, isso aqui é só do município. No entendimento do Ministério Público, se tem uma ligação de esgoto que a Casan está recebendo por prestar esse serviço, e essa ligação está indo para a rede pluvial, também é responsabilidade da Casan, ela está recebendo por esse serviço. Ao mesmo tempo, se a Prefeitura tem uma ligação clandestina de esgoto na sua rede pluvial, ela também tem que fiscalizar. Então, os dois entes são responsáveis, né? Então, não é mais producente ficarmos nesse jogo de empurra, que muitas vezes a gente vê, não, isso aqui, até aqui é meu, ali é teu. Até um certo aspecto físico a gente pode até entender, né? Quando tem aquela ligação muito nítida da residência na rede da Casan. Agora nós estamos tratando de ligações clandestinas, nós não sabemos onde elas estão. Então, a responsabilidade dos dois, né? E, por isso mesmo, os dois têm que se unir. Não adianta ficar um jogando para o outro, porque isso não vai ser producente. E eu tenho visto nesses anos que eu tenho acompanhado o caso, vou dizer para vocês que nós já fizemos muitas reuniões, né? Muitas reuniões com vigilância, com a Casan, com a Flama, com a Fátima, Polícia Militar Ambiental, já fizemos reuniões até em Florianópolis, com a agência de regulamentação, e temos tentado fazer trocar algumas ideias do que poderíamos fazer para resolver o caso. E é importante também dizer que esses órgãos todos são responsáveis, né, e tem que assumir essa responsabilidade. Mas aqui também, como já foi dito, o causador direto do dano, da poluição, é a população. Não é a Casan, não é a Prefeitura, né? Eles não estão, lançando esgoto clandestino no escoamento pluvial que está desembocando na praia. Eles são responsáveis pela fiscalização, pelo poder de polícia. Agora, o causador direto do dano, o poluidor, é a população. Só que, muitas vezes, essas pessoas elas não têm nem consciência de que são responsáveis, né? Hoje nós vemos ali alguns prédios antigos, né, no Mar Grosso, que foram implantados há 20, 30 anos, à época com, obviamente, um projeto ali hidrossanitário, mas hoje nós já não sabemos mais se esse projeto está adequado. As pessoas não fazem, muitas vezes, revisões periódicas desse seu sistema, as pessoas não querem gastar para ver como está ali a sua estrutura. E muitas vezes eu recebo pessoas na minha promotoria reclamando dessa situação, dizendo que está caótica, principalmente da rua
Rubem de Lima Uliceia, né, que era a rua do horror, né, realmente aquele esgoto transbordando que era horrível de ver mesmo. E muitos moradores dessa rua vindo fazer a representação, mas eu tenho plena ciência de que muitos dos que estão reclamando são os que estão jogando esgoto, né? Só que ele não quer gastar para ver se o seu sistema está em dia. Ele quer que a prefeitura resolva. Então, é uma questão complexa, porque, obviamente, que nós queremos onerar a prefeitura, a Casan, porque é mais fácil, mas nós também temos que verificar, olhar para onde nós estamos morando, né? Ah, mas eu já adquiri um edifício assim. Mas você passa a ser responsável por esse edifício. Se ele é antigo, se ele tem transbordamento ali a céu aberto, você tem que se sentir responsável, né? E esse é um problema de difícil identificação, né? Apesar do representante da Casan até ter falado que é fácil identificar, mas nesses 6 anos a gente tem visto assim, muita dificuldade de identificar, né? Foram feitas várias fiscalizações, só que eu também penso que talvez as fiscalizações pudessem ser mais efetivas, né? O Ministério Público, às vezes, é aquele órgão chato, é o órgão que penaliza, né, que entra com ação, quer condenar, e as pessoas ficam, às vezes, nós somos um órgão não muito bem quisto nesse sentido. Só que, infelizmente, eu tenho a plena certeza de que nós, em algumas situações, temos que ser severos mesmo, né, e verificando que tem ali um edifício que foi notificado, permanece com a inconsistência, permanece com o transbordamento de esgoto a céu aberto, coisa que nós nem precisamos ser técnicos para verificar, né? Que nós tivemos várias situações nesse sentido nessa rua, que até parece que aparentemente foi resolvida com a nova ligação de esgoto no local, né? Mas eu penso que se houver outras notificações em edifícios que nós vemos nitidamente que não está sendo resolvido o problema, eu penso que nós temos que tomar atitudes drásticas que estão previstas em lei, como, por exemplo, uma interdição de um edifício, né? Isso que vai impedir as pessoas de poder entrar no edifício. É uma atitude drástica, não é simpática, obviamente não é simpática, mas é uma previsão legal que existe, né? Obviamente não se faz isso de plano, mas o que eu vi e tenho visto é que, apesar de terem sido feitas algumas notificações por parte da Vigilância Sanitária, Flama, essas notificações, elas acabam não surtindo muito efeito porque as pessoas apresentam a defesa, ficam ali, vão discutir a multa, e aí depois vão dizer que não são responsáveis, né? Que o processo vai andando, e aí passa o veraneio, aí cessa ali o esgoto, porque daí não tem muita gente no edifício. Aí no outro verão, tudo de novo. Aí novamente notifica, aí ele apresenta a defesa, e novamente. Então, assim, nós já temos um histórico de notificações feitas, né? Nós já temos alguns locais, mais ou menos mapeados, que têm o problema. E eu penso que geralmente só realmente aparece no verão, que é quando a cidade quadruplica, né, o sistema não dá conta, né, inclusive as pessoas não têm, né, a mínima noção, né, bota às vezes num apartamento 20 pessoas, né, um sistema do apartamento não foi dimensionado para isso, o edifício, né? Então isso também nós precisamos de normas do próprio edifício, do condomínio, né? Para quantas pessoas foi dimensionado esse sistema? Né? O condomínio tem norma de quantas pessoas podem entrar no edifício por apartamento, né? E se persistir, eu penso que nós temos que ser realmente rigorosos e aplicar as penalidades cabíveis, no caso, a interdição do edifício, se for necessário, né? Falo que é edifício porque geralmente é o que nós vemos de maior problema ali no Mar Grosso, né? E isso é uma das soluções que eu penso que nós poderíamos fazer, né? O Ministério Público também tem tentado ser parceiro na finalização, todas as autuações que foram feitas, que resultaram em autos de infração, o Ministério Público
também instaurou procedimentos para averiguar, né, para ver se a pessoa apresentava o mínimo de melhoria, e aparentemente foram feitas melhorias em vários edifícios, né, e a maioria dos procedimentos eu arquivei. Em outros casos, quando ali o esgoto estava evidente, né, e nós tivemos caso efetivamente inclusive de uma rede hoteleira, que a questão foi muito nítido, né, eu entrei também com ação criminal de poluição, né. Então, nós temos que, na medida do possível, buscar a melhoria com a conversa, com a conscientização, com certeza, mas se for necessário, nós também temos que processar as pessoas, porque às vezes é um mecanismo que elas entendem, né. E nessa responsabilidade que eu entendo que há, obviamente, do município e da Casan, eu reconheço que várias ações têm sido feitas pelos órgãos, mas talvez não com a celeridade que nós desejaríamos, principalmente por parte da Casan, né? Ela tem feito, né, ela instalou a nova rede de coletora, né, isso todos nós vimos, tanto é que eu mesma arquivei o procedimento do inquérito civil, né, só que no que tange ao sistema de esgoto da Casan, ali da Praia do Mar Grosso, o que nós temos que admitir hoje, dizer muito claramente, é que esse sistema hoje atua sem licença ambiental, né? Esse é um local que não foi contemplado pela licença da Fátima no que tange a instalação da nova rede coletora de esgoto, porque esta rede coletora da Bacia A, que é a que guarnece ali a Praia do Mar Grosso, como foi dito, é uma rede antiquíssima, foi feita nos idos da década de 80, 86, pelo que me lembro, né? E na época foi feita de acordo com o que dizia a lei, né? Só que hoje, até já foi dito pela própria engenheira, a partir de 2011, aquele sistema que tinha sido projetado já não atendia mais às normativas, né? Porque hoje, para um emissário submarino, exige-se um prévio tratamento para o lançamento ao mar. E o emissário que nós temos hoje ali na Praia do Mar Grosso, ele lança diretamente no mar. Então, ele tem um gradeamento ali que coleta algumas impurezas muito grandes, né? Até me desculpe se eu não estou sendo técnica suficiente, mas, né, não é bem a minha área. Lança diretamente ao mar, né? Mas isso nós não podemos dizer que causa poluição. Até confesso que nós não podemos dizer que isso está causando a poluição, porque isso é lançado no fundo do mar a 1.500 metros, né? E ali é uma área de mar grosso mesmo, né? Acaba que não volta para a praia. Mas, de qualquer forma, esse sistema implantado na década de 80, nunca, pelo menos do que eu tenho conhecimento, nunca recebeu nenhum tipo de averiguação para ver em que condições está atuando hoje. Nós não sabemos como está esse lançamento, se efetivamente está lançando a 1.500 metros para o fundo do mar, né? Ou se eventualmente algum cano já soltou, afinal de contas já são mais de 30 anos, né? E então isso tem que ser resolvido, porque, inclusive, atuar em uma atividade poluidora sem licença, inclusive pode caracterizar crime, né? Nunca entrei nessa seara da criminalização, né, da Casan, porque sempre entendi que a gente estava em negociação e não é algo tão simples, né? Mas a gente tem que exigir, né? E tem que exigir que o órgão estabeleça prazos e cumpra os prazos, né? Porque sempre que eu conversei com o município e com a Casan, sempre me preocupei no seguinte: é algo complexo, é algo que não é do dia para a noite, né? Nós temos que estabelecer prazos. E sempre tive dificuldade de conseguir que eles assinassem um acordo para cumprimento de prazos, para que nós pudéssemos, então, cobrar. Olha, vocês vão resolver isso em 2018? Tudo bem, mas se vocês não cumprirem até 2018, vocês vão começar a pagar multa, né? E isso nós temos que cobrar porque nós também estamos pagando por esse serviço, né? A Casan recebe pela prestação do serviço, então nós também temos o direito de população, do próprio município, né, que concede esse serviço público, nós temos o direito de que ele seja prestado de forma
correta, né? E, infelizmente, encontrei entraves para que tanto o prefeito como o representante da Casan assinassem o que nós denominamos de termo de ajustamento de conduta, né? Que seria, então, um acordo prevendo prazos, prevendo ações, né, para que fossem praticadas tanto pelo município como pela Casan, né? Vários encontros foram feitos, a Casan sempre se fez presente, o município também, tá? Não vou aqui dizer que ninguém não se importa, não é nada disso, né? Só que o município, nós temos a dificuldade do administrador de querer se comprometer a ponto de pagar uma multa, né? A Casan, nós temos vários entraves também, no que tange, inclusive, a questão da decisão, né, de uma licitação, porque acaba que o representante de Laguna não pode assinar, tem que ser o representante de Florianópolis, né? Então, são várias dificuldades. Efetivamente, a Casan sempre me falou que tinha intenção de regularizar essa questão, só que eu praticamente fiquei 5 anos negociando com eles, né? E várias vezes eles dizendo que, nós vamos analisar o emissário, vamos ver o que é melhor, regularizar o emissário ou ligar a bacia nas demais bacias. Só que, até a princípio, eles disseram que iriam simplesmente ligar, né, o sistema da bacia às demais bacias, mas a Fátima exigiu que fosse feito o estudo ambiental desse emissário, para ver em que condições está, porque não permitiu que simplesmente fechasse o emissário sem ver em que condições ele estava. Então, a Casan está tendo que pagar duplamente mesmo, né? Ela está tendo que pagar para ver como está esse emissário, realmente é um estudo caro, né? Se for o caso, vai ter que desativar, que também vai custar, e para regularizar a ligação da bacia A nas demais bacias. Até penso que não vai ser tão oneroso assim, porque aparentemente, pelo que eles falaram, a rede já suportaria essa ligação, né? Então, mas claro, é algo que precisa de tempo, de obras, né? E, de qualquer forma, como eu já estava há muitos anos negociando e estava dificultoso ter um compromisso, né? Porque os prazos iam se alongando sempre na desculpa de troca de gestores, né? Porque nesse meio tempo já lidei com o prefeito Célio Antônio, já lidei com o prefeito Everaldo, já lidei agora com o novo prefeito, né? E então o Ministério Público decidiu entrar com uma ação civil pública, né? Então, no início deste ano, foi entrado com uma ação civil pública contra a Casan e o município. E, basicamente, essa ação, ela pede o que eu queria que eles assinassem no acordo, né? Só que ali estabelecendo prazos. Nós queremos compromisso de prazos, de efetiva execução, né, das medidas. Do município, principalmente, que ele não escuse de utilizar o seu poder de polícia. Como eu falei para vocês, se for o caso, vamos interditar edifícios, né? Obviamente, isso vai causar uma comoção, mas, né, é algo até interessante que a Associação de Moradores discuta isso, né? A associação, ela está apoiando uma decisão dessa, de interdição, ou não, né? É algo interessante, mas precisa ser debatido e precisa ser feito às vezes, né? Porque, infelizmente, as pessoas elas têm a sensação de que não dá nada ser autuado, né, que não é nem cobrada a multa, né? Às vezes as multas vêm da Flama, vêm da Vigilância Sanitária, agora de efetiva cobrança de multa eu desconheço. E nós precisamos de fiscalização, sim, de autuação, sim, mas nós precisamos que tenha um fim, tem que ser um processo de início, meio e fim, e aplicação de penalidade, se for o caso, né? E eu entendo que algumas medidas já foram feitas, mas nós precisamos melhorá-las, né? Até agora está sendo noticiado que novamente está se averiguando a possibilidade de fazer o projeto que se liga na rede. Até é interessante, porque já quando do prefeito Everaldo, ele já tinha me dito que iria fazer. Inclusive, me levou a cópia do convênio assinado, dizendo que sairia. E até hoje eu estou esperando e nunca vi,
né, esse convênio ser efetivamente feito. Quem sabe agora será feito, né? E até pergunto de que forma, qual será a metodologia, né? Porque nós já tivemos algumas autuações, mas que foram meramente pro forma. De que maneira? Vai lá o órgão, fala com o síndico e diz: síndico, você me dá a cópia da sua licença ambiental. Se você tiver a licença ambiental, tudo bem, você não está causando poluição. Agora, se você não tiver licença ambiental, então eu vou te autuar. Então, assim, não havia uma efetiva fiscalização in loco para ver se aquele esgoto que está saindo do banheiro do seu Zezinho está entrando na caixa coletora da Casan, né? Então, até questiono de que forma, né, já começando os debates, de que forma vai ser feito esse projeto Se Liga na Rede, né? Vão ser feitas efetivas fiscalizações? Onde? Em residências, em edifícios? Qual vai ser a metodologia? E também outras medidas já foram feitas, né, ao longo de todos esses anos, por exemplo, a desobstrução da própria rede pluvial, e aí era mais ou menos aquela metodologia de tapar, de tirar a sujeira para botar embaixo do tapete, né? Mas já foram feitas desobstruções da rede pluvial com bombeamento ali para a região do porto. Às vezes pode resolver a questão da praia, pode até minimizar, mas isso também não é o ideal que nós queremos para a nossa cidade, né? Não adianta a gente ter depois uma praia limpa e um porto poluído. Então, o que a gente quer realmente são medidas eficazes, né? Enfim, medidas existem várias. Esse não é um problema que vai ser resolvido da noite para o dia, né? Mas nós precisamos de uma perspectiva de melhora, né? Eu acho que nós não podemos também exigir que o prefeito, no próximo verão, tenha cessado a poluição ali. Isso seria uma ilusão, né? Realmente não tem como ele fazer isso. Mas nós precisamos de melhorias, nós precisamos evoluir nas ações que já foram feitas, né? Sentar realmente, ver quais são as sugestões da população, né, para melhorar. A população está pronta para, se precisar interditar um edifício? Está pronta para, se precisar, ter que pagar uma taxa para comprovar que seu edifício, feito há 30 anos, que ele está dentro das normas atuais ambientais, né? Porque, até é importante dizer, aquela região toda ali, nós não temos moradores com baixas condições financeiras, né? Mas, obviamente, que ninguém quer gastar em coisas que, em tese, o município poderia gastar por mim, né? Mas nós temos que ter um pouquinho de consciência, né? Até que ponto eu também faço parte desse processo, também posso auxiliar, né? E também ali é importante ressaltar que nós temos também o problema de que o escoamento pluvial, ele interliga praticamente a cidade inteira. E na região atrás da Bacia A, pelo que eu tenho conhecimento, até já foi mais ou menos falado aqui, é uma região que não tem coleta de esgoto ali da Casan, né? Então, eventualmente, até aquelas pessoas que estão atrás da Bacia A, nem na região ali do Mato Grosso, se elas lançarem o esgoto clandestino lá atrás, entrando na rede pluvial, vai desembocar na praia do Mar Grosso. Então, até é importante que, se for feito esse projeto Se Liga na Rede, também atue nessa região fora da Bacia A, onde não tem a rede de coleta da Casan, né? Que seria, ali são mais residências, não são edifícios, né? E também dizer para vocês que, basicamente, o que eu pedi na ação é o que já estava tentando negociar. Dizer que algumas coisas que eu pedi na ação, que entrei no início do ano, ainda não foi apreciada a liminar, já foram feitas pelos órgãos, né? Ali era tratado da questão da passagem da canalização do esgoto na rua Rubem de Lima Lucéia, e pelo que eu tenho conhecimento, a Casan fez essa obra, né? Também eu pedi ali na ação que o município não emitisse mais alvarás de construção sem antes ter a licença ambiental, prática que era feita direto e que dava muito problema, né? E essa prática foi cessada na atual gestão, né? Então, também a gente tem aqui que reconhecer que algumas ações foram feitas, essa ação até foi da Secretaria de Planejamento, e o importante sempre a gente ter esse canal de comunicação, né? Ministério Público, Prefeitura, Casan,
Não é porque eu entrei com a ação que eu estou contra nenhum órgão, né? Não é nada disso. Só que a gente, às vezes, precisa de uma ajudinha judicial, né? Para que os órgãos públicos, que muitas vezes são compostos por inúmeras pessoas, muitas vezes aqui o Alex, ou representante da Casan, até porque tem a central em Florianópolis, eles por si só não decidem, né? O Estado, às vezes, é muito grande e o agente público, ele não consegue por si só fazer questões que, às vezes, ele gostaria que fossem feitas. Então, a ação, ela entrou para somar. Né? É isso que eu espero e que se tenha essa consciência. Né? Na ação eu também peço danos morais coletivos. Né? Esse é um instituto que tem sido aplicado em alguns casos, quando a poluição ela causa um incômodo tamanho, muitas vezes até a vergonha para uma população, né? Que hoje nós vemos aqui que o lagunense fica sentido mesmo de chegar ali nessa praia que todos tanto exaltam, né, na época do veraneio, que realmente explode em termos de ocupação. O lagunense tem vergonha de chegar ali e ver aquela praia, aquele aspecto, né, e aquela terraplanagem de areia que nós vemos ali, né, que às vezes talvez seja a solução imediata, mas a gente não quer que todo verão a gente fique com aquela máquina, né, terraplanando ali. Até porque já tive professores na área da ciência biológica que já veio me procurar dizendo, não, essa metodologia do município é totalmente equivocada porque pode causar um dano maior, etc. Mas também, o que nós vamos fazer até resolver? Né? Daí eu perguntei, ele também não soube me dizer o que faríamos até resolver essa questão do Mar Grosso. Vamos deixar daí ali o esgotão a céu aberto ou... Enfim, é uma questão complexa, né? Nós temos que ter a participação de todos os órgãos, a população também é importante que tenha ciência e que faça parte do processo, para que também depois não reclame que está sendo autuada ou que está tendo seu edifício interditado e sem possibilidade de defesa, porque nós precisamos participar, né? A política, ela está aí, ela tem que voltar a ser vista como algo bom, né? E o ente público é para isso, né? O Ministério Público também está aqui como parceiro e para que nós busquemos soluções, né? Porque foram alguns anos conversando, né? Tentando alternativas, só que a gente não tem visto melhora, né? Então essa é a minha preocupação maior, não temos visto melhora, mesmo com todas as ações que já têm sido tentadas. Mas uma coisa também que me preocupa é que geralmente essas ações são feitas só na época do veraneio, né? Só quando a cidade está explodindo mesmo. E nós precisamos de um plano de governo que tenha uma sistemática de fiscalização que perpasse qualquer gestor, né? Então, olha, até a resolução do problema do Mar Grosso, nós vamos fazer fiscalizações todos os meses do ano, com tal periodicidade, até nós termos uma melhoria de tantos por cento, e aí nós vamos revisar qual vai ser essa periodicidade de fiscalizações. Enfim, nós precisamos de algo perene, nós não precisamos de ações só para a hora do veraneio, para fazer a manchete do jornal. Nós queremos efetivamente resultados. E eu tenho certeza que todos que estão aqui também querem esses resultados, né? E, dito isso, eu vou aqui encerrando a minha fala, né? Me coloco à disposição para eventuais perguntas. Obrigada.